Olá pessoal do oitavo ano, um prazer, bem-vindo ao retorno das aulas, apesar de não ser presencial ainda continua as aulas remotas, mas como eu sempre falo para vocês, são aulas de suma importância também, A diferençazinha é aquele contato que a gente tem, mas são aulas de super importância para o aprendizado, Então a gente vai começar nosso terceiro bimestre, a gente vai o estudo do capítulo 5 a partir da página 118, certo? Vamos falar sobre astronomia, Essa parte da ciência que estuda os corpos celestes, inclusive a Terra, E todos os fenômenos que ocorrem no universo. Então isso é o que faz a ciência chamada de astronomia, estudar todo esse processo que ocorre no nosso universo. Okay? Desde há muito tempo, muitos estudiosos já estudavam essa parte de astronomia, essa curiosidade, esses fenômenos que ocorrem na natureza, no nosso sistema solar, do qual nossa Terra está incluída também. E com esses estudos, essas curiosidades, como eu sempre falo, o bom do cientista é aquela curiosidade. Por isso que a gente tem os benefícios que ele traz para a gente, dessa curiosidade. Olha aí, a energia, a alimentação, a produção de alimento, o meio de locomoção que a gente tem, o vestuário da gente, ok? Então, diversos estudiosos, eles levantaram hipóteses e propuseram várias teorias, sobre o universo, Desde muito tempo, Cristo não era nem nascido ainda nem estava entre nós, O caso de Platão, Aristóteles, São grandes estudiosos, filósofos, matemáticos. Okay? Temos também o Ptolomeu, Ptolomeu ele tem uma teoria chamada do modelo geocêntrico, certo? O que quer dizer esse modelo geocêntrico, Aécio? Ele diz que, vamos dizer que essa caneta seja a Terra. A Terra era o centro do universo, certo? Então Ptolomeu, ele através de seus estudos, suas análises, ele dizia que a Terra era o centro do universo, o Sol e os demais planetas circulavam ao redor da Terra, certo? Se movimentava ao redor da Terra. Então isso durou há muito tempo. Então a teoria, uma hipótese, ela vai até que o outro cientista, através de suas experiências, suas análises, derruba aquela teoria ou complete ela, certo? Aí veio outro cientista chamado de Copérnico, certo? Nicolau Copérnico. Esse modelo é chamado de modelo heliocêntrico, O modelo heliocêntrico, hélio quer dizer o Sol, centro. Então esse aqui já dizia o seguinte: a Terra não é o centro do universo. Quem é o centro do universo é o Sol, certo? Então o Sol é o centro do universo, ok? E os demais planetas circulam ao redor da Terra. Nesse período já era conhecido alguns planetas, como Júpiter, Saturno, o Marte, Mercúrio. Então já tinha alguns planetas conhecidos. Vênus também já estava envolvido na época. Aí, há 500 anos atrás ou mais. Então ele já dizia que a Terra não era o centro do universo, é o Sol, que hoje a gente sabe disso. Okay? Aí veio outros cientistas, como Kepler, que comprovou, Kepler comprovou essa teoria, de Copérnico, que o Sol era o centro do universo mesmo, certo? E veio outro estudioso que a gente vai encontrá-lo também na física, quando a gente voltar ao estudo, você estiver lá no 9º ano no estudo da física, certo? Que é o Galileu Galilei, Galileu Galilei, ele adaptou o modelo de Copérnico e afirmou que o Sol era o centro do universo. Só que tinha o seguinte: a igreja da época não aceitava isso. Isso é heresia, certo? Isso aí não era de pessoas católicas, Aí entrou aí a
que chamava Santa Inquisição, né? E pegou Galileu e Galilei e disse: como é a história, meu amigo? Eu fiz meus estudos aqui, analisei através das minhas, do meus telescópios, né? A minha lunetazinha, e vi que o Sol era o centro do universo. E Copérnico está mais do que certo. Você está errado. Mude todo esse seu pensamento. Se você não mudar esse pensamento seu e colocar como a Terra o centro do universo, que assim Deus criou, você vai ser condenado à fogueira. Você vai sapecar na fogueira. E o que foi que Galileu fez? Foi para a fogueira? Graças a Deus que não. Certo? Galileu, sabe o que foi que ele fez? Tudo que ele falou, ele te retirou. Certo? Ele retirou tudo que ele falou. Aí a igreja poupou Galileu Galilei da morte. Certo? A igreja, a nossa igreja católica. Né? Eu estou falando assim porque muitos podem ser evangélicos, mas no meu caso eu sou católico. Certo? Ele foi poupado da morte. Só que a igreja condenou Galileu e Galileu à prisão domiciliar, que a gente tem hoje, né? A prisão domiciliar. Ele não poderia sair de casa até o fim de sua vida. Ele só saiu da casa dele dentro de um caixão. Então, para você ver o que tinha, e era porque os padres, né, os cardeais, então são estudiosos, né, mas tinha esse negócio, né, que envolveu a religião. Né, com o tempo, o próprio, me lembro, o Papa João Paulo II pediu perdão por muitas atrocidades cometidas pela Santa Inquisição. Né, era chamada Santa Inquisição porque era pela igreja, né, para atacar os hereges, os que eram contra as doutrinas, né, da igreja. Ok? Então esse é um pequeno, né, estudo desses caras que deram os primeiros pontapés, né? E hoje, sim, hoje a gente sabe que o Sol é o centro do universo. Certo? O Sol, ele é fixo ali. Quem se movimenta é os planetas. Né? A gente às vezes diz: eita, o Sol, né, nasce em determinado, né, ali no leste e vai se pôr no oeste. O Sol está se movimentando, mas o Sol não se movimenta. Quem está se movimentando é a Terra, a nossa casa, a Terra, a casa de todos nós. Ok? Então vamos dar o nosso primeiro pontapézinho, né, do estudo da astronomia, nessa ciência maravilhosa que estuda todos os astros em nossa Terra. Vamos falar da nossa Terra, né, os movimentos dos nossos planetas. O movimento da Terra e dos demais planetas, eles são dois, certo? Então, tanto a Terra como os demais planetas do nosso sistema, eles têm dois movimentos. Um movimento de translação e um movimento de rotação. Translação e rotação. Esses são os dois movimentos que tem a Terra. Certo? O que eu estou falando, vocês têm aí no seu capítulo 5. Certo? E qual é a diferença entre esses dois camaradas aí? No caso, o movimento de translação é essa em que os planetas, eles se movimentam ao redor do Sol, certo? Então vamos dizer que minha mãozinha aqui seja o Sol, então os planetas, eles fazem isso aqui, ó. Certo? Eles vão circulando, se movimentando ao redor do Sol, através de um movimento chamado movimento elíptico. Olha, é como se fosse isso aqui, olha, aqui eu coloquei o Sol, mas vocês têm aí no seu livro muito melhor mesmo. E aqui nós temos, ó, os planetas circulando ao redor do Sol. Tá vendo? Esse é o movimento elíptico, não é circular. Né? Tem hora que eles estão um pouco afastados, porque se fosse circular, ficava só assim, ó. Mesmo movimento. Não, ele tem a mesma aproximação do Sol. Esse movimento elíptico faz com que a Terra e os demais planetas se aproximem do Sol e se distanciem do Sol. Né? E a gente vai ver por causa disso aí. Né? Aí vem lá na frente que a gente vai estudar as estações do ano. Certo? Então tá aqui, ó, movimento elíptico. Eles vão se movimentando. Então isso é o quê? O movimento de
translação. Aí você diz, Aécio, e o que é que tem a ver esse movimento de translação, pelo amor de Deus? O que é que vai trazer para a gente? O ano. Certo? Ó, a Terra, quando ele faz isso aqui, ó, saiu desse ponto, ó, certo? Arrodeou, deu a volta no Sol, é 365 dias. Certo? 365 dias. Certo? Então, nesse caso aí, corresponde o quê? Ao ano. Então, o movimento de translação está relacionado ao ano. Certo? Ao ano. Só que com os estudos, cientistas viram que não é 365 dias, completozinho, fechado. Não era. Certo? Era 365 dias e mais quase 6 horas. Faltando alguns minutos para 6 horas. Então, no lugar de você comemorar o ano novo no dia 31 de dezembro, à meia-noite, a gente tinha que comemorar lá para as 6 horas da manhã. Entre 5h30 para 6 horas da manhã. Imagina, a gente tá acordando com remela nos olhos. Feliz ano novo, e o bafo e tudo, hein? Vixe, ia ser uma coisa horrível. Aí veio aquela ideia, como eu falo, dos cientistas maravilhosos, aquela curiosidade. Rapaz, de cada ano vai sobrar o quê? Quase 6 horas. Né? Então aí ele diz, rapaz, um dia tem quantas horas? Aí o carinha lá atrás, você respondeu aí, ouvi daqui, viu? Você lá atrás, lá, sentado lá, no seu birozinho lá, na sua mesa, falou, olha, um dia tem 24 horas. Ah, um dia tem 24 horas. Então, de um ano, se eu pegar 6, do outro ano eu pegar mais 6, fez quanto? 12. Com mais 6 do terceiro ano, 18. Com mais 6 do quarto ano, 24. Então ele pegou 6 horas de cada ano ali e transformou em um dia. Aí por isso que de 4 em 4 anos, viu? Ó, 6, 6, 6 e 6, 4 anos. De 4 em 4 anos nós temos o ano bissexto. Certo? O ano bissexto. Um ano que não tem só 365 dias. Ele tem quanto? 366. Certo? E aí, onde é que ele vai encaixar aquele ano ali? Lá no mês de fevereiro. O mês de fevereiro, de 4 em 4 anos, tem 29. Certo? Ele não foi encaixar no mês de agosto, nem no mês de junho para ficar 32, não. Nem em dezembro para ficar 32, não. Olha aqui, tem uma brecha aqui, ó. Vamos encaixar aqui no fevereiro. Tem 28, agora vai ficar 29, de 4 em 4 anos. Então assim surgiu o ano bissexto. Né? Tem pessoas que nasceram dia 29, só vai fazer aniversário de 4 em 4 anos, não, aí fica a opção dele fazer dia 28, né? No dia 28, mas vai ficar velho igual eu tô ficando e vocês também, todos os anos ele vai completar, ok? Entendeu aí de onde é que vem o ano bissexto? E o movimento de translação é o quê? Isso, é o movimento que os planetas fazem ao redor do Sol, e isso está relacionado ao ano, isso, todos os planetas têm esses movimentos. Não vai pensar que é só a Terra, não. Olha, agora nós temos um movimento de rotação. Eita, rotação. É, um movimento de rotação. Ok? Então a Terra, a gente pensa que ela é um pouco oval, certo? E a Terra é um pouco inclinada. Eu fiz aqui um desenho, mas cuidado, não vai fazer igual não. Certo? Olha o desenho aqui, olha a Terra como é maravilhosa, olha a Terra bonita. Aqui nós temos essa linha aqui chamada o eixo da Terra, certo? Olha o Sol ali, o eixo da Terra é uma linha imaginária. Essa linha imaginária, o que é imaginário? O homem botou na cabeça, não está lá, não tem uma linha dividindo a Terra no meio, nem dividindo de cima para baixo, né? Vertical, nem horizontalmente. Né, a linha do Equador não existe, né, de maneira alguma. Né, o Tratado de Tordesilhas que dividiu a terra em dois para Portugal e Espanha também não existe. São linhas imaginárias. São linhas imaginárias. Então, através dessa linha imaginária chamada o eixo da Terra, a Terra, você viu aqui, apesar de mal feito o meu desenho, ela é um pouco inclinada. Sim, olha, a Terra não é desse jeito não, ó. Certo? Ó, retinha não.
Se a Terra fosse retinha, a gente não teria as estações do ano. De maneira alguma, a gente não ia ter as estações do ano. As 4 estações, né? A música, as 4 estações do ano, né? Verão, inverno, primavera e o outono, de maneira alguma. Agora, graças a Deus que fez a Terra, tá vendo? Não é assim, ela é assim, um pouco inclinada no seu eixo, aí graças a essa inclinaçãozinha aqui, nós temos as estações do ano. Certo? Nós temos o inverno, nós temos a primavera, nós temos o verão, nós temos o outono, ok? Agora me diga, você falou que a Terra tem outro movimento. Esse movimento é chamado, que você falou, de rotação. Muito bem. E como é que se faz esse movimento de rotação? É isso, a Terra gira, tá vendo? Eu vou colocar aqui para você ver aqui, tá vendo aqui, olha. Aí ele vai girando, girando, girando em torno de si mesmo. Lá vem o desenhozinho de novo, certo? E vai girando em torno. Então, o movimento de rotação é aquele em que os planetas, eu falo os planetas, não é só a Terra, todos os planetas, gira em torno de si mesmo, certo? Gira em torno de si mesmo. Certo, tá bom, entendi. Mas aí o que é que vai ter de bom nisso aí pra gente? Você tem o dia e a noite. Se a Terra não girar, só ficasse aqui, tá vendo? Você tá vendo esse desenhozinho aqui? Ok? Ele ia passar o dia todinho aqui. Então a gente não ia sair da tarde, nem da manhã, nem da noite. Se fosse de noite, você ia passar a vida toda de noite. Se fosse durante o dia, você passar o dia todinho aqui, certo? Então, quando ele está desse lado aqui, como a luz está, né, focando ele aqui, então ele está claro, então é de dia. Desse outro lado de cá, se você botasse até a sua mãozinha, você está vendo que ela não está clareada, né, pela luz. Então desse lado está claro, é de dia, desse lado, do outro lado do planeta será a noite. Aí o que é que vai acontecer? Como a Terra gira, né, então vai ter de novo aquele lado ali, agora vai ser escuro, e o outro lado que estava sendo claro, né? Claro, vai ser o que estava claro vai ficar escuro, e o que estava do outro lado, que estava escuro, vai ficar claro. Quer dizer, vai inverter. Tá vendo? Então, o movimento de rotação, ele tem esse processo aí, certo? Girar para que ocorra os dias e a noite. Então, isso está relacionado aos dias, certo? E um dia ele tem em torno de 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. Só que arredondaram. Aí o dia ficou 24 horas, certo? O dia ficou 24 horas. Então, subentendido aí? Então, esses são os movimentos de translação ao redor do Sol e de rotação, gira em torno de si mesmo. No caso da rotação, está relacionada ao dia e à noite, e no caso da translação, nós temos o ano, né? E o ano bissexto, lembra, porque passa 6 horas de cada ano, durante 4 anos, tornou um dia, ok? Posso ir adiante? Ótimo. Então agora nós temos um pouco adiante falando sobre as estações do ano. Quais são as estações do ano que você aprende lá com a professora bacana lá do 3º ano, 2º ano, 4º ano e também lá no 6º ano? São as 4 estações do ano: verão, primavera, inverno e outono, certo? Essas são as estações do ano. Então, e por que é que se dá essas estações do ano? Falei neste instante para vocês. As estações do ano estão relacionadas à inclinação da Terra com relação ao Sol, certo? Então, devido a essa inclinação da Terra em relação ao Sol, nós temos as 4 estações do ano, ok? Essa inclinação favorece tudo isso ao nosso querido planeta, ok? Então, quando essa inclinação aqui, o Sol, meu punho no Sol, quando ele vai, vai girando, certo? Então, isso vai ocorrer, essas estações do ano. Então, como esse lado aqui, essa ponta daqui, tá vendo?
está mais próximo do Sol, então está recebendo mais claridade. Consequentemente, isso aí vai ser o verão. Então, a Terra ela é dividida ao meio aqui, ó. A parte de cima que vocês estudam em geografia chamada de quê? Hemisfério norte. A parte de baixo aqui, hemisfério sul. Então aqui, ó, dividindo a Terra ao meio, acima da linha do Equador, nós temos o hemisfério norte. Abaixo nós temos o hemisfério sul. Então, quando o nosso planeta aqui, olha, ele está virado dessa forma aqui, então você vê que aqui está recebendo mais luz, né? Aqui está recebendo menos luz. Então, nesse caso aqui, nessa ponta aqui, no hemisfério norte, o que é que vai ocorrer? Ele está no período do verão, certo? Se um lado está no verão, o outro só pode estar no inverno. Então, é o inverso, né? Verão, inverno. Então, quando, vamos dizer, aí ele deu uma volta, chegou no determinado momento que fez isso aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Chegou isso aqui. Então, nesse caso aqui, a parte de baixo do hemisfério sul está recebendo mais luz e a parte de cima está recebendo menos luz. Então, nesse caso aqui, aquele que recebe mais luz do sol, então aqui virou o quê? Verão. Então agora no hemisfério sul é verão. No hemisfério norte, que recebe menos luz, é o inverno. Ok? Não quer dizer que lá vai ficar escuro, não. Então, como eu falei para vocês anteriormente, né? Se a Terra não tivesse essa inclinação, não ia ocorrer as estações do ano, certo? Que eu já falei para vocês, e vocês já sabem, né? Lá do segundo, primeiro, terceiro ano, né? Primavera, outono, inverno e o verão. Olha, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, as estações do ano elas são invertidas, certo? Elas são invertidas. No hemisfério norte ela tem o inverno, primavera, verão e o outono, certo? Então no hemisfério norte ela começa com inverno, primavera, verão e o outono. Okay? Já no hemisfério sul, né, a parte de baixo do qual se encontra a nossa América do Sul, nós temos olha, no outro começa o inverno. Se o outro começa o inverno, aqui já vai começar o verão. Lembra que eu falei, é o contrário. Né? Lá começa o inverno, aqui vai começar o verão. Lá é a primavera, aqui vai ser o outono. Lá agora vai ser o verão, então aqui vai ser o inverno. E quando for o outono lá, aqui vai ser a nossa querida primavera. Então no hemisfério sul nós temos o inverno, outono, verão e a primavera, ok? Dando mais um pontapé adiante, nós temos as características. E o que é que caracteriza essas estações do ano? Né? O que é os fenômenos que ocorrem entre eles? Olha, a gente sabe que no verão é mais quente. Eita, calor, meu Deus, é o calor. Às vezes o povo reclama, eu digo, agradeça a Deus o calor, o verão. Oxe, mas quem é que gosta de calor? A calor, aí começa aqueles palavrãozinhos que a gente não pode dizer. Né? Eu digo, porque se você não tiver o calor, como é que vai chover? Né? Tem que ter calor. Para quê? Para que a água evapore. Quando a água evapora, ela vai lá para cima formar as nuvens. E futuramente vai ter o processo de condensação. Esse processo de condensação vai fazer com que os vapores de água se transformem em líquido de novo. E volte à Terra e fica esse ciclo da água. Então no verão é mais quente, os dias são mais longos. Certo? Os dias são mais longos, ok? E à noite, se o dia é mais longo, não quer dizer que vai ser, vamos dizer, vai ser 18 horas, não, vai ser ali em torno de 14 horas. Né? O dia em certos cantos vai ser mais longo mesmo. E as noites vai ser mais curto. Por que isso? Tu falou em alguns cantos. Porque aqui no nosso país, as 4 estações, elas só são bem definidas dessa forma, com os dias mais longos, as noites mais curtas, em lugares
vamos dizer, na região do Polo Sul lá em cima, né? No hemisfério norte lá em cima, certo? Então, naquela que tem o movimento, como é que se diz? As estações temperadas, certo? E que as 4 estações elas têm o mesmo tempo, 3 em 3 meses. Aqui a gente tem esse período, né, lá para o sul do país, certo? Lá para o sul do país nós temos esse clima temperado, certo? A palavra que eu ia acontece aqui, o clima temperado, certo? Esse clima temperado, ele tem as 4 estações bem definidas. Isso ocorre lá no Polo Norte. No caso do nosso aqui Brasil, lá para o sul, de Santa Catarina, Paraná, por ali. Aqui para a região norte, próximo do Equador, não ocorre dessa forma, certo? Não vai ocorrer dessa forma, certo? Então no verão é quente, né? Os dias são mais longos e a noite é mais curta. Agora vem o outono. Eita, o que é que ocorre no outono? Né? A queda das folhas, as folhas começam a cair, né? Começa a aparecer as flores e futuramente os frutos, né? Se você vê onde tem aquelas plantas que dão frutos, né? Na pontinha dele aí das flores, você vai ver nascer a manguinha, o caju, o abacate, né? Aquelas flores bonitas vão cair. Aquelas flores ali é só um atrativo para os animais, principalmente os insetos, como a abelha. Para quê? Para fazer a polinização. Depois que fecundou ali, não é necessário mais daquele colorido. Então ela começa a cair, porque é o colorido que atrai, é o odor, o cheiro e o adocicado, né? Eles começam a fazer a polinização. Olha, as plantas também. Aí você quer namorar, você se ajeita, você se arruma, veste a melhor roupa, penteia o cabelo, né? Para atrair, né? O seu namorado, a sua namorada, o seu paquera, né? As plantas também são desse jeito, ok? Então, no caso do outono, vai ocorrer o quê? A queda das folhas, né? As folhas caem e vai ocorrer o aparecimento das flores, né? E consequentemente é o período dos frutos, né? Chamado as estações dos frutos. Agora nós temos o inverno. Que frio! É o inverno, certo? Esse inverno é mais frio, né? Em certos cantos, lá nas extremidades do nosso planeta, cai gelo, né? A neve, e vai formar aquelas carlotas polares na região, ó, lá nos Polo Norte e no Polo Sul, né? Então é muito frio. Aí o que é que vai ocorrer? As noites, as noites lá no verão, ela é curta, os dias é mais longos. Agora é o contrário. No inverno, as noites elas são mais longas e os dias são mais curtos, certo? Os dias são mais curtos. Nesse inverno ocorre uma coisa interessante chamada de hibernação. Os animais, eles vão hibernar, né? Fosse dormir, né? Eles passam aquele longo período hibernando, dormindo. Aí diz que o urso ele vai hibernar, mas o urso ele é um falso hibernante, viu? Ele pode acordar a qualquer hora. Então, às vezes, quando ele nasce, tem fêmeas que já vai fecundada, né, gravidazinha, aí quando o inverno acaba, aí vai sair os ursinhos, saem os filhotezinhos, né, então ela passa aquele período da gestação ali. Então, a hibernação. E agora a gente vem na nossa primavera, né? As temperaturas elas ficam mais amenas, quer dizer, menos quente, né? Não muito frio demais também, né? São também chamados, estão localizadas as flores, o aparecimento das flores, né? Então é o surgimento daquela maravilha que passa um tempo para aquele que eu falei neste instante da chamada da polinização na primavera, né? As estações do amor, né? Devido às flores, ok? Então, essas são as características dessas nossas 4 estações maravilhosas, né? O verão, o inverno, outono, primavera,
né, e o verão, né? São as nossas queridas 4 estações, ok? Olha, falamos, né? O hemisfério acaba, né? No nosso hemisfério norte, vamos dizer assim, quando acaba o verão, vai começar o que lá é? O outono, certo? Então, no hemisfério em que está, vamos dizer, vamos nem citar norte e sul, naquele hemisfério que naquele momento está o verão, certo? Ó, está o verão. Quando o verão acaba, vem o outono, certo? Vem o outono. Naquele hemisfériozinho ali, aonde tem o inverno, vem o que? A primavera, certo? Vem a primavera. Então, quando acaba o verão, vem o outono, certo? Ó, verão, outono. Quando acaba o inverno, vem o quê? A primavera. Então, quer dizer que tu falou que quando tiver o sol, a incidência do sol bem forte lá em cima, no hemisfério norte, lá é verão, é. Mas aquele verão, nos climas temperados, que demora 3 meses, aí ele acaba. E qual é a próxima estação? Outono. Então lá embaixo, se norte está verão, lá embaixo está o inverno. Então lá o inverno é 3 meses, um clima temperado, viu? Aqueles que estão próximos da linha do Equador não ocorre. Essas estações, eu já falei, essas estações bem definidas. Então aquele que está ali no inverno, quando acaba aqueles 3 meses, encerrou, o que é que vem acontecer? A nossa primavera, ok? Verão, outono. Inverno, nós temos a nossa primavera, né? Agora nós temos, né, na página, se eu não estiver enganado, na página 128, 129, nós temos o que falamos desses fenômenos chamados de solstícios e equinócios. Solstícios e equinócios, né? Deu uma dobrada aqui na língua. Então, esses dois fenômenos, eles marcam a posição do Sol com relação à nossa Terra, certo? O solstícios e o equinócios, ele marca a posição do Sol com relação à nossa Terra. Olha aqui, ó, certo? Então, eles vão marcar, né, a posição do Sol com relação à nossa Terra. E eles também estão relacionados às estações do ano, certo? Naquele determinado hemisfério ali. Então, os solstícios e os equinócios, eles marcam a posição do Sol com relação à nossa Terra e também eles estão relacionados às estações do ano. As estações do ano. Então é o seguinte, olha, o solstício ocorre dessa forma. A luz, ela vai dividir a Terra ao meio. Então, uma parte da Terra vai estar clara e a outra Terra vai ser escura, certo? Então, quando está no fenômeno dos solstícios, o que é que vai ocorrer? A Terra está dividida ao meio. Uma parte está clara e a outra parte está escura. Apesar, mesmo sendo inclinada, ela vai ficar assim, ó. Uma parte clara e a outra parte escura. É como se fosse aqui a minha mão, ó. Tá certo? Ó, tá aqui a luz batendo. Então, essa luz aqui, ó, tá dividida na minha mão no meio. Desse lado de cá, a luz não está chegando. Eu tô vendo, vocês podem fazer isso aí. Né? Nos solstícios, o que é que vai ocorrer? A Terra vai ser dividida em que uma parte dela vai ser totalmente, tá vendo? Ó, de ponta a ponta, mesmo estando inclinada, tá vendo? Ó, ela vai ficar totalmente clara, enquanto a outra parte vai ficar escura, certo? Ela vai ficar escura. Nesse caso aí dos solstícios, o que é que vai ocorrer? Daquelas estações do ano, o verão e o inverno. Certo? Então o solstício é aquele em que a Terra ela está dividida em uma parte clara e a outra metade em parte escura, que não recebe a luz do Sol.
E isso vai determinar para a gente o verão e o inverno. O verão e o inverno. Agora nós temos um outro fenômeno chamado de equinócito. Certo? Esse equinócito é o seguinte: a Terra, olha, o caso dos solstícios, ele ocorre ali por meio de junho, o mês de junho, que aqui passou na estante, né? No período do São João, o mês de junho e o mês de dezembro. Né? Ele ocorre nesses 2 meses aqui, ó. Certo? Aí vem a parte dos equinócitos. O equinócito vai ocorrer o seguinte: a claridade e a escuridão da Terra não vai ser igual. Ela vai ser diferenciada. Uma parte vai ser mais clara, a outra vai ser menos clara. Uma parte vai ser escura, a outra menos escura. Então a claridade dela é diferenciada assim aqui. Certo? E o que é que vai trazer esse negócio de equinócito a isso? Vai trazer o que pra gente? Olha, eu falei que os solstícios estão relacionados ao verão e ao inverno. Se são 4 estações, oxe, o primeiro ele falou verão e inverno. Então o segundo só pode ser o outono e a primavera. Solstício, verão e inverno, e os equinócitos, outono e a primavera. Certo? Então ela marca o início disso aí. Ok? Então tá aí, pessoal. O nosso capítulo 5, né, a partir da página 118, né, tiramos aí algumas informações sobre os estudiosos, né, porque o homem sempre teve curiosidade, né, desse nosso sistema. O homem sempre olhou para o céu e viu que alguma coisa interferia na Terra aqui, nas plantações, no comportamento dos animais. Então, mesmo ele não tem todos esses estudos, todo esse aparato que a gente teve hoje, o homem associava, certo? Ele olhava para as estrelas, para a posição do sol, ele sabia o período de caça, o período da colheita, da plantação, o período que ia ficar escasso o alimento, o período da bonança do alimento, certo? Então essa curiosidade aos poucos foi associando a ciência e hoje em dia a nossa bem adiantada tecnologia, né? E daqui a 100, 200 anos, mais ainda. Né? A gente vai ficar bem obsoleto, bem fora de sintonia para eles, mas a gente deu alguma pontapés para eles aí, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, certo? Dê uma lida, naquele momentozinho que eu sempre falo, eu estou aqui, né, tranquilo, não estou fazendo nada, né? Dê uma lida, acompanhe. Né? Sente no canto, vá no quarto, olhe, uma dica também, procure em vídeos, né, sobre esse assunto, né? Você vai ter professores maravilhosos explicando, porque isso aí vai ser para o futuro, não é só agora, vai ser lá para o ensino médio também, ok? Então, parabéns para todos vocês ontem pelas provas, né, da Albimep, né? Vocês participaram, que Deus ajude, que vocês sejam vitoriosos, né, e ganhem medalha. Parabéns para vocês e para o nosso colégio, né, a nossa escola, que está sempre competente aí nesses trabalhos, né? E sempre que tiver, pessoal, vá, não tenha medo, tenha paciência, né? Leia as questões, né? Não precisa correria, ok? Então, porque tudo devagar se vai ao longe, né? Não precisa pressa, né? Tudo devagar, vai ler, não compreendia isso, vá de novo. Eu não compreendi esse negócio do equinócito. Olha, deu uma lida de novo. Eu não compreendi esse negócio solstícios, né? A ver, dobra a língua aqui, é uma palavrazinha, né? Então você lê de novo. Esse negócio de rotação, vá com calma, ok? Então um abraço, até a próxima aula, se Deus quiser. E como eu sempre falo, ele vai querer, porque a gente só está fazendo o que é bom. Tchau, um abraço na família, né? Próxima aula a gente está aí, se Deus quiser. Ok? Faça as atividades que eu mandar, os trabalhos, as provas. Estamos no 3º bimestre. Daqui a pouco, ó, tá Jingombléu, Jingombléu, Jingombléu. Papai Noel tá aí, viu?
Daqui a pouco chega o primeiro ano, eu não quero ninguém aí, ai meu Deus, tá faltando nota, ai meu Deus, mamãe. Não, vocês são capazes e vocês são fortes, certo? Vocês têm capacidade de tirar notas maravilhosas, certo? Não vá se preocupar com esse negócio, ai, aula remota, não, cada um, o interesse é seu, certo? O interesse é seu. Eu já falei para vocês, tem pessoas que se formam assim, ó, virtualmente, aulas remotas, faz pós-graduação. Hoje em dia tem médicos consultando remoto, certo? Vale o interesse. Não vá você pegar esse negócio, né? Depois o futuro é seu, certo? Eu passo na sua vida, os outros professores vão passar na sua vida. Você é que vai estar lá na frente, ok? Então, um abraço, felicidade para todos vocês. Foi um prazer, certo? Um abraço na família, que Deus proteja todos vocês. Amém. Para todos vocês.